Meus filhos, estamos para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de voltar a contar com a presença da Elizabeth Damião. Bem-vinda, Elizabeth. Olá, Diogo. Obrigada a todos que estão aí em casa. Vamos hoje falar sobre a previsão para 2025 e eu acho que mais do que nós começamos aqui a trocar já algumas ideias, vou já trazer o mapa do primeiro dia de 2025 e vamos trocar aqui algumas. Vai ser mais uma conversa. Este vídeo realmente é uma partilha entre mim e a Elizabeth sobre as principais propostas e temas de 2025. E eu acho, Elizabeth, que vamos começar aqui com o primeiro mapa, o mapa do dia 1. Vale sempre a pena recordar que para a astrologia o ano começa no equinócio, não é de primavera, e não é dia 1 não é no ano civil, é assim no equinócio. Mas, de qualquer das formas, temos então este marcador, não é, que do ano civil, dia 1 de janeiro de 2025. Elizabeth, o que é que tu achas que é interessante nós falarmos sobre este mapa aqui do primeiro dia de 2025? Sim, Diogo, olha, acho que é muito interessante nós olharmos aqui para o tema do Plutão em Aquário, está bem? Acho que não podemos fugir deste tema, apesar dele ter de facto entrado ainda em 2024 aqui em Aquário. A verdade é que vai marcar os próximos 20 anos. E a verdade é que entramos aqui no primeiro dia com esta oposição entre Plutão em Aquário e Marte em Leão. E portanto acho que é importante nós olharmos um pouco para isto, porque acho que vai ser aqui uma marca também, não só do ano, mas dos próximos 20 anos, não é? E portanto, quando nós pensamos em Plutão em Aquário, ele passou os últimos 16 anos, de facto, em Capricórnio, a desconstruir tudo aquilo que não nos servia, não é? Ou seja, muitas vezes a mostrar-nos que aquilo que tinha a ver com os nossos objetivos, muitos deles não correspondiam à nossa felicidade. Ao entrar em Aquário, vai trazer aqui um enorme salto quântico, quase em termos de desenvolvimento, de futuro, de inovação, mas também de trazer o poder ao povo, quase, não é? Ou seja, tu aqui falas muito de comunidade, tu aqui trazes o tema muito para as pessoas também. Há a possibilidade aqui de tu inverteres inclusivamente aquelas ideias do poder, em que tu tinhas o poder muito ligado, imagina, a pessoas famosas da televisão, seja o que for, e que o Plutão em Aquário ele vem desconstruir isto tudo, não é? Qualquer um pode ser famoso hoje em dia, os influenciadores, os youtubers, qualquer pessoa normal, não é? Como nós. E portanto ele vem desconstruir aqui muita coisa, trazendo de facto muita evolução, muita inovação, mas também muita revolução, não é? Revolução de ideias, revolução de pensamentos, revolução de ações, não é? Afinal, não esquecer que Urano foi descoberto exatamente também durante a Revolução Francesa e, portanto, toda esta questão da comunidade e do poder ao povo vai estar aqui muito marcada, não é? Não sei o que é que tu achas, Diogo. Excelente, eu acho que realmente vale a pena reforçar essa questão do Plutão, também vale a pena reforçar que houve esta conjunção de Júpiter-Saturno em 2020, né, 21 de dezembro de 2020. Houve também uma conjunção no grau 0, salvo erro, de Aquário de Júpiter-Saturno, também marcando outra fase de 20 anos associada às temáticas de Aquário. Então, Aquário tem duplo, está a ser ativado de duas frentes diferentes. Temos essa conjunção de Júpiter-Saturno a ativar o Aquário, agora o Plutão ingressa 20 anos, cerca de 20 anos em Aquário, realça ainda mais essa ideia, não é? O Aquário tem um dar, um signo fixo, está muito ligado a esse lado do raciocínio intelectual, não é? De análise e também de pôr em causa. O Aquário tem muito esta ideia da contrariedade, não é? Da avaliação, do questionar as coisas. Por isso temos, não é? Todas essas, pôr em causa, eu acho que é uma das ideias muito interessantes destes próximos anos que nós estamos a viver, porque aquilo que nós se calhar partimos do pressuposto, vai ser tudo questionado, não é? Está a ser tudo posto em causa, não é? Hoje em dia é difícil dizer aquilo que até nem gosto desta palavra, porque já não cabe, acho eu, no léxico de 2024, 5, que é o normal, não é? A questão do que é normal é um conceito cada vez mais indefinido, não é? A regularidade, a normalidade, o standard, o padrão, são coisas que ficam hoje em dia difíceis de nós dizermos, é isto que é o normal. E Sim. não estou a dizer que é bom ou que é mau, simplesmente estou a trazer a consciência porque é interessante que o aquário tem muito a ver também com esta ideia. Não achas, Elizabeth? Acho é aquilo que é o original. Portanto, se calhar a palavra, em vez de agora do que é o normal, é seres original, não O é? Portanto, disruptivo, não é o diferente, isso é realmente o que traz, não é, mais importância hoje em dia. É muito interessante estes dois marcadores. Tu sim. falaste da oposição do Plutão ao Saturno, ao Marte, perdão, Ao mar. mas Uhum. este vai ser um trânsito que nós vamos ver durante o próximo ano. Nós hoje não vamos falar extensivamente sobre aspectos, porque realmente depois o vídeo vai ficar muito longo e ia ficar muito longo, mas vale a pena só deixar aqui uma nota que este Marte e este Plutão vão se encontrar, não é? Durante este próximo, já em janeiro vão se encontrar, depois vão encontrar-se novamente em março, e esta temática de Plutão durante o próximo ano vão ter, esta temática Marte-Plutão, principalmente nos próximos 3 meses, vai ser muito, uma dinâmica muito interessante, mas é tanto a Elizabeth como eu, depois vamos falar mais sobre isto na previsão mensal, nas previsões semanais, por isso, só para deixar esta nota.
mas mais capítulos, vamos fechar o capítulo para mais à frente. Vamos deixar esta portinha aberta, esta pontinha solta para irmos falando disso durante o próximo ano. Elizabeth, vamos começando a falar então, se calhar, dos ingressos e vamos falar de um dos mais importantes, seria o Neptuno dar os primeiros passos, entrar em Carneiro. Vale a pena sempre reforçar que o Neptuno é um planeta lento, não é? Ele demora cerca de 185 anos a dar uma volta inteira ao zodíaco, então ele não muda assim todos os dias, nem todas as semanas. Por isso, é um movimento que é muito importante, para todos os astrólogos é muito importante, socialmente é muito importante, porque marca uma mudança de uma sociedade inteira, de uma geração inteira. E agora vai acontecer em 2025, do dia 30 de março a dia 22 de outubro, vai retrogradar, volta a Peixes e em 2026 ingressa definitivamente em Carneiro. Aquelas umas passagens estão aqui descritas, Elizabeth. O que é que tu achas que vale a pena reforçar sobre estas temáticas de Neptuno em Carneiro? Olha, Diogo, eu acho que é assim, nós temos que pensar primeiro no que é aquilo que Neptuno simboliza, não é? Aquilo que Neptuno nos traz. Neptuno tem muito a ver com um conceito muito ligado a tudo o que tem a ver com ideais, tudo o que tem a ver com o lado espiritual, tudo o que esteja relacionado com a religião também, ok? Mas muito isto, ou seja, se tu fores pensar, Neptuno está tudo muito num conceito mental também, não é? De idealismos e daquilo que tu possas sonhar, dos teus sonhos, tanto que às vezes traz alguma confusão, não é? Carneiro, por outro lado, é o primeiro signo do zodíaco, é regido por Marte e o que é que ele nos traz? Fala-nos sempre de inícios, é muito individualista, impulsivo, quer fazer as coisas, não é? Então, tu tens aqui um grande início a ser marcado, não é? E não só pelo Netuno, como nós vamos ver por outros ingressos. E há aqui o início, de facto, de movimentos que vão acontecer em que tu podes te agarrar aos teus ideais e querer começar a implementar os teus ideais a nível coletivo, está bem? Portanto, é um início aqui de uma fase idealista que pode de facto levar, lá está, quer seja a ideais políticos, quer seja a ideais espirituais, religiosos, mas há muito aqui esta questão dos ideais a surgirem, e eu acho que as últimas passagens de Neptuno em Carneiro também mostraram isso, inclusivamente nós vamos falar também do egresso de Saturno em Carneiro, não é verdade? E que também tem aqui esta entrada. E depois também temos aqui Urano em Gêmeos, está bem? E o facto é que existem 2 períodos em simultâneo, que Neptuno em Carneiro esteve com Urano em Gêmeos, tal como vai acontecer em 2025. E portanto, imagina, se nós olharmos para trás, está bem, para este período que foi de 1861 a 1866, em que estiveram tanto o Neptuno em Carneiro como o Urano em Gêmeos juntos, o que é que se deu aqui de grande? Deu-se de facto a Revolução Civil Americana. E o que era isto da Revolução Civil Americana, não é? O que é que aconteceu? Tu tinhas, por um lado, um idealismo para tentar abolir a escravatura, tal e qual Neptuno em Carneiro, portanto lá está um idealismo forte, ok, a tentar a lutar e tentar abolir a escravatura, mas depois Urano em Gêmeos, nós vamos falar a seguir também, havia o que é uma divisão entre Norte e Sul, não é? Porque Gêmeos fala de dualidade. Mas este Neptuno em Carneiro também traz-te muito mais, se nós olharmos ele traz-te, foi nesta altura que Neptuno esteve em Carneiro também, quando olhamos para trás, para o passado, que houve muito aqui, por exemplo, a parte espiritual também a surgir em força. Por exemplo, para quem conhece o trabalho da Helena Blavatsky, surgiu nesta altura, com Neptuno em Carneiro, em grande força, está bem? Nos Estados Unidos surgiu também o surgimento de uma prática que é chamada o transcendentalismo, ok? Portanto, era tudo que era transcendental. E mesmo em termos filosóficos, surgiram-te aqui muitas ideias, desde o Nietzsche, tudo mais a surgir. Portanto, houve aqui todo um idealismo a entrar em peso, está bem? E que também é preciso termos em conta. Claro que depois, eu volto a dizer, este individualismo a nível político pode também tornar-se em tu acreditares muito numa coisa em termos políticos e avançares com isso para a frente. E isso pode levar também a temas, às vezes, de violência na perseguição do teu ideal, por assim dizer. Não sei o que é que tu achas. Não, é muito interessante. Se calhar eu vou pegar na tua deixa e vou fazer aqui um contraponto, é perceber o Neptuno em Peixes, obviamente também traz um idealismo, mas é mais transcendental, mais não tem uma ação concreta, não é? Eu muitas vezes posso ficar nesse sonho, nesse desejo, nessa aspiração, mas não ajo, não é? Em Carneiro, toda essa ideia ganha pernas, toda essa vontade de fazer diferente move-se numa direção e é interessante muito essa questão da Guerra Civil Espanhola, da Guerra Civil Americana, é assim, ilustra perfeitamente esta ideia de Neptuno em Carneiro, mas também pegando nessa ideia também do povo ganhar força, obviamente que o Neptuno está muito ligado com uma ideia também da anarquia, não numa anarquia, ou melhor, que é anarquia? Porque o Neptuno está muito ligado a esta ideia de nós todos nos conectarmos e nós todos temos alguma coisa em semelhante. Nós todos temos um cérebro límbico e há o cérebro emocional.
Então este desejo, esta pertença, esta proteção que nós todos temos uns pelos outros, além da nacionalidade, do sexo, não é? Da religião, mas todos nós somos humanos. E eu acho que se há um planeta que nos fala desta humanidade, tem muito que ver também com a temática de Neptuno. Quando nós temos, por exemplo, alguém que sofre, naturalmente existe um movimento de tentar, não todos, não é? Acredito eu que nós temos vários exemplos disso na humanidade, mas também temos muitos exemplos de pessoas que vão em socorro, que tentam fazer diferente e que tentam tirar essas pessoas do sofrimento. E acho que é muito interessante este Neptuno em Carneiro, porque, como tu disseste, a Guerra Civil Americana é excelente. Há outro marco muito interessante de Neptuno em Carneiro também, que foi a primeira Associação Internacional de Trabalhadores, que juntou associações, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Durou de 1864 a 1876, então foi mesmo aqui nas quase apanhou o grande período deste primeiro, que nós temos aqui marcado, de abril de 61, abril de achei giro estes 2 abris, também foi uma das coincidências muito interessantes, não é? De abril a abril, mas realmente de abril de 61 a abril de 1875, houve esta associação internacional onde juntou pessoas com todos os interesses a falar-se de foro dos trabalhadores, a criar esse movimento. Isto criou também, particularmente em Paris, um movimento que foi chamado de Comuna de Paris, onde houve uma guerra, Paris estava numa situação delicada, atual. Claro que há um contexto histórico, mas os trabalhadores e operários e os camponeses juntaram-se e tomaram Paris durante 72 dias, eles formaram um governo, foi uma coisa assim, historicamente extremamente marcante, e eu acho que também ilustra bem este movimento de Neptuno em Carneiro. Então, quando as pessoas se unem por um ideal, movem-se nesse sentido. Se calhar Neptuno em Peixe, não. Eu fico a sonhar, fico em casa, fico melancólico e fico introspectivo e vivo com o sonho dentro de mim. Encarnei não. Se conseguir encontrar alguém que viabilize, se o momento se criar, se as pessoas se juntarem, então realmente cria-se uma maré que pode surtir efeitos. Nós temos, por exemplo, a Revolução Americana, o conflito da Guerra Civil Americana, que surtiu um efeito danado, não é? Mudou-se Tal um e país qual. e mudou-se o mundo através de um movimento de pessoas que estavam a lutar também contra a escravatura. Então acho que é muito interessante essa ideia de perceber que em Carneiro realmente, se o momento se cria, realmente pode ser um momento de clivagem, de iniciação de alguma coisa muito interessante. Mas sem dúvida que eu acho que reforça o que é o Neptuno, este movimento de junção de várias ideias diferentes, mas quando há um objetivo comum, então vamos dar as mãos e vamos combater, nesse sentido. Sim. E tu já viste que isto é engraçado quando tu pegas nesse idealismo e nesses exemplos que tu estás a dar e juntas também o Plutão e Aquário outra vez com a comunidade e o peso às pessoas, o poder ao povo, juntas isto tudo, não é? Isto fica forte, não é? Portanto, de facto, o coletivo vai ter aqui uma palavra a dizer, os ideais vão ter uma palavra a ser dita e tal e qual como tu disseste, em vez de ficar apenas na nossa mente do Neptuno em peixe e ficarmos só ali a navegar na maionese, não, passamos a É uma boa avançar. expressão. Pronto, e tu avanças, carneiro quer avançar, carneiro quer fazer, não é? Portanto, isto aqui é para a ação, não é para ficarmos parados à espera, é de facto para em que é que nós acreditamos e como é que nós vamos concretizar as coisas e é começar a fazer, é começar a implementar. Portanto, a nível coletivo podemos ver esses movimentos. Exatamente, Elizabeth. E também uma coisa muito interessante que é sair um pouco dessa zona de conforto. Também é muito interessante, tu vais ver todos estes movimentos que aconteceram, as pessoas puseram-se, realmente saíram do planeamento e passaram para a ação, que é uma coisa também muito interessante do Urano em Gêmeos, que é coincidente, que a gente também já reforçaste, mas vamos reforçar várias vezes. Para quem foi apanhado quem ficou assim um bocadinho, não percebeu o que é que a Elizabeth disse. Então, neste 2025 vai haver um período do Neptuno em Carneiro, Urano em Gêmeos. E isso já aconteceu no passado, né? E a astrologia vive muito sobre, vamos ver o passado que aconteceu e temos umas pistas muito interessantes para transpor para o presente e perceber como é que vai acontecer para o futuro. Então é muito interessante nós vemos todos estes movimentos que nós estamos aqui a falar, foram uma grande parte deles, principalmente esta questão da Guerra Civil Sul-Americana, nesse período, não é, do Neptuno em Carneiro, do Urano em Gêmeos, que tem esse lado, não é, da disrupção, do movimento, do momento, são dois signos não é, quentes, então representam a ação que se movimenta e que faz realmente o planeta girar. Outra coisa muito interessante deste período, que eu achei assim uma pequena pérola, foi a inauguração do Canal do Suez em 1869, não é? Para quem não sabe, o Canal de Suez é uma ligação, não é? Que foi feita entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, salvo erro, que tem um nome do mar mais específico lá, mas que no fundo criou aqui um canal onde
Hoje em dia, uma grande parte das mercadorias que até haver esta guerra dos úteis e tudo mais, uma grande parte da mercadoria passava por esse canal e continua, não é? Ser extremamente do ponto de vista económico, das lojas comerciais, tudo passava nesse canal. E é muito interessante, se nós pensarmos no Neptuno, está muito ligado ao mar, Carneiro, a ideia de dar início a alguma coisa nova, então criou-se aqui um novo trajeto marítimo que eu achei assim super interessante, né? É como se fosse uma pérola no meio disto tudo. Temos aqui um clichê, não é, da astrologia, um novo canal de água, Netuno em Carneiro. Tal e qual. Deixa-me dizer-te uma coisa, Elizabeth, sobre este Netuno em Carneiro, achas que vale a pena falarmos mais alguma coisa? Vamos já ver o Urano e depois vamos começando a interligar o Urano e Eu Neptuno. acho que sim, eu acho que sim, acho que podemos avançar de facto e vamos interligando. Acho que já passámos aqui as mensagens principais, não é? Excelente. Urano em Gêmeos. Então, Urano vai ingressar em Gêmeos em 7 de julho de 2025, vai ficar lá até 8 de novembro de 2025. Mais uma vez, tal qual como o Neptuno, vai retrogradar novamente para Touro e depois vai voltar definitivamente a Gêmeos em 2026. As últimas passagens que ele teve foi de agosto de 1941 a de junho de 49 e também houve aqui outra passagem anterior. Sem dúvida que vamos começar se calhar a falar por Urano, não é? Urano, nós já estamos a falar assim de uma forma muito. Já falamos um bocadinho do Urano, mas o Urano está muito ligado a esta ideia da disrupção, da inovação, não é? Da liberdade, da originalidade. Gêmeos é um signo de ar, não é um signo mutável, então representa então, novas possibilidades, novas alternativas, não é? Interligar novas ideias, novas coisas se criam. Elizabeth, sobre este fundo do Urano em Gêmeos, o que é que tu achas que nós temos aqui uma boa oportunidade para quê? Olha, temos aqui grandes oportunidades, de facto, de haver muita inovação e mudanças em tudo o que tem a ver com a vertente de comunicação, tudo o que tem a ver com transações económicas, tudo o que tem a ver com deslocações, inclusivamente, porque nós esquecemos às vezes que Mercúrio, o regente de Gêmeos, está bem, as pessoas associam muito Mercúrio só à comunicação, mas ele, de facto, além da comunicação, ele fala também das deslocações, ele fala também de tudo o que tem a ver com o comércio e, portanto, com o Urano aqui em Gêmeos, tudo isto vai ser ativado. Ou seja, tudo isto vai sofrer aqui mudanças, vai sofrer disrupções, não é? Além disso, Gêmeos representa muita dualidade, portanto, nós também podemos ver de facto aqui, às vezes, diferentes pontos de vista, não é? Mesmo a nível coletivo, e haver aqui disrupções por causa desses pontos de vista diferentes. Se tu olhares de facto para o passado, nós vemos que quando Urano esteve em Gêmeos, também tiveste o surgimento, por exemplo, do canal transatlântico, onde houve aqui a questão das mensagens poderem ser passadas de um lado para o outro, cá está a comunicação. Portanto, toda esta inovação em termos da comunicação que aconteceu. Em termos de deslocações, por exemplo, tiveste os caminhos de ferro, a grande expansão dos caminhos de ferro nesta altura também, com o Urano em Gêmeos, e eu acho que isso também é um tema que cada vez mais hoje também é recorrente. Nós estamos a olhar a nível global e como é que tu de facto podes te deslocar, mesmo em Portugal, não é? Com esta questão do aeroporto, com esta questão de pensarmos como é que as deslocações vão ser feitas, tudo isto também pode ser aqui altamente desenvolvido com o Urano em Gêmeos e, portanto, isto vai trazer aqui este impacto também. Deixa-me só Claro que colocar aí também o Elon Musk, não é? Que ele desenvolveu a Starship e vamos parar a Marte, por isso, quem exatamente, sabe. já para não falar disso, não é? Ou dos carros que andam sozinhos, ou do facto, enfim, não é? Portanto, já tens aqui uma inovação incrível e eu acho que é assim, se há palavra que eu acho que nós vamos ver nos próximos tempos é inovação. Porque não só o Plutão tem aquário, o Urano está em Gêmeos, portanto, tudo o que tem a ver com o mundo da comunicação, o mundo digital, tudo isto vai levar aqui um boom ainda maior do que aquilo que nós temos vivido até agora, está bem? Portanto, eu acho que nós vamos dar aqui mesmo saltos quânticos em tudo o que tem a ver com estas áreas da comunicação, do digital, está bem? Eu acho que isto vai ter aqui uma evolução incrível. Obviamente, tudo isto que está relacionado com tecnologia vai de facto avançar com o Urano em Gêmeos, nós vimos isso também no passado. Claro que depois é preciso ter em conta, que era aquilo que eu estava a dizer, o Urano em Gêmeos também fala às vezes de dualidade, não é? E portanto às vezes fala também de alguma dispersão, porque o Urano lá está, já é disruptivo por natureza. Quando ele está em Gêmeos, ele às vezes também pode ficar um bocado disperso, não é? Ou seja, as coisas às vezes podem não estar assim tão claras no meio disto tudo. E, portanto, essa dispersão também pode acontecer. Se olharmos para a história, claro, não é? As pessoas estão ali a olhar 1941, 1949, saltas logo à vista coisas como Segunda Guerra Mundial, pronto, tudo mais. Claro que mais do que a guerra, mas se nós pensarmos na Segunda Guerra Mundial, tu não deixavas de ter o quê? Quase 2 grandes superpotências, não é, por assim dizer, não é, que estavam aqui, os gêmeos. Mas houve também grande evolução, e nós às vezes, sem olhar, sem pensar só na guerra, tudo o que tivesse a ver mesmo com armamento,
ok? Houve uma grande evolução em tudo o que tivesse a ver com o armamento, uma evolução mesmo tecnológica em termos de armas. E portanto isto também ficou aqui marcado. E portanto, obviamente, também vamos ter um bocadinho aqui este conceito, mais uma vez, de tudo o que seja disruptivo, de olha, tu disseste há pouco anarquia. Eu acho que anarquia aqui a surgir, porque realmente o Urano é tão disruptivo que às vezes coisas inusitadas podem acontecer. Coisas inesperadas, coisas que quebram a rotina. E eu acho que nos próximos tempos vamos ter que nos habituar, realmente, como tu dizias, a tudo menos ao normal, a tudo menos à rotina, porque tudo pode acontecer de um momento para o outro. Portanto, um dia é uma coisa, outro dia é outra, num dia estamos todos bem, no outro dia já está outra coisa. E, portanto, esta disrupção também vai entrar aqui em forte nos próximos tempos e eu acho que podemos esperá-la um bocadinho. Outro tema importante do Urano em Gêmeos é a parte financeira e económica, porque de facto, Gêmeos, lá está, como eu estou a dizer, Mercúrio também rege muito a parte comercial e, portanto, tudo o que tem a ver, imagina, com a evolução da moeda digital, portanto, a criptomoeda, vai ganhar ainda maior traqueio, ou seja, isto vai ganhar aqui um poder, tudo o que tem a ver com as criptomoedas, as bitcoins, portanto, isto vai ter aqui um boom muito grande com o Urano em Gêmeos. Também pode trazer instabilidade económica, atenção, porque de facto, quando tu tens o Urano em Gêmeos que fala desta parte de trading, ou seja, esta parte mais económica e financeira, muitas vezes também podes ter alguma instabilidade, está bem? E, portanto, podes ter momentos em que tens a bolsa, por exemplo, a disparar com grandes ganhos, como depois tens grandes perdas. Portanto, lá está, nada é seguro, ok? Portanto, Há com muita Urano em estabilidade. Gêmeos, tens aqui instabilidade. Eu acho que isso é realmente a palavra mais forte que nós vamos estar a ouvir durante os próximos tempos do Urano em Gêmeos, é realmente essa, não é? Das múltiplas possibilidades, as coisas, claro que pode tudo acontecer, claro que existe essa multiplicidade de soluções e opções, mas essa flutuação das coisas, de repente, tudo depois parece que se muda tudo em última da hora, então há uma mudança muito grande. Mais uma vez, é um planeta que sai de um signo frio, não é? Sai de terra, ele vem de touro e vai para um signo quente, então ganha ênfase, ganha expressividade, ganha exteriorização e ganha protagonismo, ainda mais protagonismo em Gêmeos. E vou só reforçar aquilo que tu também acabaste de dizer, Elizabeth, sobre a questão da guerra, porque muitas vezes a pessoa vê a guerra como, claro que existe, é horrível, não é? Não vale a pena nós pormos aqui coisa rosa, não é? Tentarmos. A guerra, claro que são sempre momentos da história muito complexos, mas do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista mesmo da saúde e tudo mais, é inegável que muitos dos avanços médicos que foram feitos e que nós podemos beneficiar hoje advêm da Segunda Guerra Mundial. Então, socialmente e do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista social, há muitas coisas que são desenvolvidas nos períodos de guerra e que depois a sociedade absorve e permite-nos ter a qualidade de vida e ter os recursos que hoje temos. Por exemplo, a questão do raio-x, foi uma tecnologia desenvolvida do radar, depois vai sendo utilizada e vai sendo posta ao serviço da sociedade civil. Tens, por exemplo, a questão da bomba atómica, não é, do projeto Manhattan, que foi entre 42 e 47, não é, que todos sabem que infelizmente houve aquelas duas bombas que caíram no Japão, mas ao mesmo tempo toda a tecnologia que foi desenvolvida para poder ter aquele tipo de bomba e depois toda a nível não é, de energia, da geração, das centrais nucleares, etc. Então há sempre um reverso da medalha, há sempre coisas que são infelizmente mais desarmónicas ou mais complexas ou mais tenebrosas, mas em simultâneo, claro que existe o outro lado da moeda e do ponto de vista social, nós podemos agradecer em 1941, por causa desta questão da Segunda Guerra Mundial, da questão da tecnologia dos alemães e tudo mais, foi desenvolvido o primeiro computador, ou os primeiros protótipos de computador. Quer dizer, o computador é muito antigo, mas foi aprimorado durante a Segunda Guerra Mundial, depois foi fazer trajetória de mísseis e tudo mais. E em 1941 foi criado o primeiro computador totalmente programável. Foi exatamente aqui logo aqui no princípio, não é? Quando o Uranus passou em Gêmeos, ali naquela primeira toque, naquela primeira passagem. E isso mudou a nossa sociedade, não é? A nível da bomba atómica mudou a nossa sociedade. O transistor foi desenvolvido, que é para quem não sabe, um componente eletrónico que no fundo todos os nossos equipamentos, telemóveis, televisões, computadores, tudo, até acho que o secador do cabelo tem transistores. Então, tudo existe por causa que existem transistores e foram desenvolvidos também durante este período do Urano em Gêmeos e permitia que os dispositivos pudessem ser portáteis, né, pudessem circular e tecnologicamente um avanço muito grande. E eu achei esse cabo transatlântico, né, juntou a América à Europa, foi das coisas mais maravilhosas que encontrei do Urano em Gêmeos, e achei isso magnífico, não é, que estabelecesse uma conexão entre dois continentes através do telégrafo.
Por isso, claro que nós temos aqui uma grande intercomunicação. Eu acho que se nós trouxermos isso para os sistemas, nós vemos, por exemplo, a SpaceX, não é? Criar aquele daquela internet que nós temos hoje em dia, não é? Através dos satélites e tudo mais, que vai criar uma interligação da humanidade. Nós podemos estar em qualquer lado, já certificados, não é? Que é uma coisa que vamos estar a viver, já vivemos agora em 2024, vamos continuar a viver em 2025, cada vez vem mais empresas a explorar esse universo da internet por satélite. Meus telemóveis, quer dizer, fazem hoje coisas maravilhosas. Temos a questão da Apple e outras empresas a envolver aquela questão da realidade aumentada, não é? Então, do ponto de vista tecnológico, temos quer dizer, já para não falar na inteligência artificial, não é? Isso acho que é, é aquele clichê que toda a gente fala, mas realmente só podemos esperar que ele aumente. Nós temos, por exemplo, o Elon Musk a dizer que em 2020, salvo erro 6, já vai haver não sei quantos mil robôs nas casas das pessoas. Então, todo esse mundo, não é, do digital, do tecnológico, da robótica, tende a aumentar exponencialmente durante este Urano em Gêmeos, e há uma coincidência muito interessante, não é, quando o Urano está em Gêmeos, o boom tecnológico. E nós também podemos ver isso em várias frentes. Eu não quero só focar na questão da guerra, mas vale a pena sempre reforçar isso, não é? Que a guerra, claro que é horrível não haver guerra no mundo, a ponto assente, mas também é preciso perceber que não é? Há aquele ditado que na cidade aguça o engenho, não é? Às vezes nas situações mais complexas da humanidade, a humanidade desenvolve tecnologia ou testa coisas que se calhar de outra forma não testaria. E nós podemos ver isso. Desde que quando o Urano passou em Gêmeos, e as evoluções tecnológicas foram tremendas. Por isso, também aquela frase, ainda eu estava a pensar nisso, que hoje em dia dizer: "O que é que tu fazes?" "Olha, sou gestor de redes sociais." "E tu, o que é que tu fazes?" "Eu sou um matchmaker", não é? "Faço casais, junto pessoas." Tu dizes: "Mas como?" Não é? Como é que, em 2024, há profissões como sou gestor de redes sociais, ou sou gestor de tráfego, ou sou, sei lá bem, essas empresas, esses empregos que hoje em dia estão ligados ao digital, vamos lá ver como é que isso vai evoluir nos próximos anos, porque aquilo que se prevê, não é, que haja cada vez mais empregos fora da caixa, ocupações totalmente que hoje em dia dizemos, não, nunca não é possível que alguém um dia ganhe dinheiro com isso. Não. Vão ganhar e vão ganhar muito dinheiro com coisas que nem sequer estão desenvolvidas. Eu acho que o Urano em Gêmeos, não é, da questão da comunicação, da interligação da humanidade, vai ser realmente o grande mote deste ingresso. E sabes que, juntando isto tudo que nós temos vindo a falar e pegando nos empregos, inclusivamente a desconstrução desses nomes que antigamente eram comuns, não é? Ou seja, tu dizes apenas que eu sou professora, eu sou médica, eu sou contabilista, isso cada vez vai haver menos. Cada vez mais tu és um conjunto de várias ferramentas. E, portanto, podem surgir nomes que tu nunca ouviste na vida, não é? Ou seja, de repente sou não sei o quê, nananana, estás a ver se é uma coisa estranha, que é um conjunto de coisas e isso vai ser o novo normal. Ou seja, tu vais deixar de ter apenas uma ferramenta e achar que tens um emprego para ficar lá para a vida a trabalhar, para não, para de facto ganhares muitas ferramentas, fazeres diferentes coisas, utilizares outras formas de comunicação, sobretudo o digital, sem dúvida. Eu acho que o digital aqui, hum, sem dúvida veio para ficar e só veio para aumentar cada vez mais, não é? E portanto para te abrir também horizontes às diferentes formas de comunicar e de te interligares. Inclusivamente eu referi isto uma vez numa live que é, mesmo a questão de poderem surgir comunidades, eu sei que já há muitas comunidades, quer seja nas Facebook ou seja o que for, mas criação de comunidades altamente digitais, aquelas que tu antes vias pessoas que estavam mais localmente e havia uma comunidade local, a criarem agora totalmente grupos digitais, sabes? Ou seja, de falarem num grupo criado, um grupo de 30 pessoas, 40 ou o que seja, e esse grupo está lá. Não muito diferente, por exemplo, daquilo que tu também estás a fazer, Diogo, com o Patreon, ou seja o que for, ou seja, ferramentas que te permitam criar a tua comunidade dentro do teu espaço a nível digital. Portanto, essa criação de comunidades digitais, para mim, vai ganhar cada vez mais traqueio e vai aumentar cada vez mais, ok? E o meta, não é? Temos aí a questão do meta-universo, então isso aí ainda em 2024 não é uma realidade muito difundida, não é? Mas a probabilidade de desenvolver realidades virtuais ou totalmente virtuais, aumentadas ou virtuais integrais, é muito forte, não é? Nós passarmos aí a comunicar de uma forma, assim, agora está-me a lembrar do Neuralink, não é? De uma forma telepática através do Neuralink, o grande Ingés. É uma daquelas coisas que é também chapa 5, não é? O desenvolvimento de capacidades neurais através da tecnologia que o Neuralink está a desenvolver é uma das coisas que encaixa, acho eu, perfeitamente nesta temática do Sem dúvida. Urano em Gêmeos, não é? Então, acho que de uma forma sintética espera-nos aqui uns próximos anos.
vale a pena também reforçarmos isto, não é? Nós temos um 2025 que acaba por ser um ano extremamente interessante do ponto de vista de ingressos, mas no fundo, a gente já vai ver isso agora a seguir na questão das retrogradações, onde vai ser realmente onde eles ficam para ficar, onde eles entram para ficar, vai ser 2026. Então, meio que é como se fosse uma antevisão daquilo que vai acontecer a partir de 2026, mas é claro que nesta antevisão nós já começamos a ter vislumbres de uma coisa muito forte daquilo que vai acontecer nos próximos anos. Sabes que eu digo muito, que estamos num ano ou que 2025 é um ano de transição, ou seja, porque de facto tu estás ali parece meio no limbo, não é? Em que tu tens aqui os planetas, alguns a ingressar, metem o pezinho, mas depois retrogradam e voltam atrás, não é? E portanto nós estamos num ano de transição, tu estás aqui, quase como se estivesses entre 2 realidades, uma realidade que já não te serve e outra que vais construir, ok? Portanto nós vamos construir muita coisa. Porque é que eu falo em construção? Nós temos, de facto, 2 grandes planetas a entrar em Carneiro e o Carneiro é o início, portanto, é quase como se tu tivesses muito aqui este conceito de, a nível coletivo, iniciares alguma coisa nova, não é? E daí, a nível coletivo, nós começamos a dar os passos para a construção de algo novo. Claro que esta construção, e tu disseste bem, estes planetas têm um movimento lento e, portanto, a construção não é de um dia para o outro, não é? Portanto, nós vamos fazer esta construção ao longo dos próximos anos. E é importante também as pessoas terem consciência, e tu disseste isso muito bem, que é mesmo nos momentos mais complicados coletivos, com guerras, ou seja o que for, se nós nos abstrairmos do horror que as guerras são, ok? Das mortes e tudo mais, houve muita coisa por trás que aconteceu por causa das guerras, do desenvolvimento, de tudo mais o que foi acontecendo. E isso é um bocadinho semelhante se tu pensares na nossa vida individual. Muitas vezes nós, quando passamos por desafios na nossa vida individual, são os que te fazem ficar mais fortes, crescer e trazeres algo de bom para a tua vida, não é? E, portanto, a nível coletivo, depois, infelizmente, às vezes acontecem situações impactantes, difíceis, quase para a sociedade, para o coletivo acordar, não é? E fazer aqui alguma coisa. E, portanto, eu acho que às vezes isto são chamadas de atenção para nós, enquanto coletivo, mudarmos e construirmos uma sociedade que possa ser melhor. Saturno em Carreiro. Pronto, este é daqueles que é difícil nós às vezes trazermos o melhor cá aqui em Saturno em Carneiro, não é? Porque Saturno em Carneiro não está nada bem, e portanto, como não está nada bem, ou seja, a sua própria ação, o Saturno, lá está, no seu lado melhor, diria eu, traz o quê? Traz muita responsabilidade, a ética, ao de cima. Quando ele está num signo onde ele não consegue trazer as suas melhores qualidades, como é o caso de Carneiro, ele acaba por trazer muitas limitações, muito uma visão quase autoritária. Ok? Traz impedimentos, traz rigidez, e de facto o carneiro não deixa de falar outra vez, lá está, de inícios, é também ele regido por Marte, não deixa de ser o deus da guerra, está bem? Portanto, é impossível não falarmos desta questão da violência com Saturno em carneiro. Portanto, isto pode trazer de facto aqui uma grande onda de muito nacionalismo no sentido de eu é que sei, eu individual país é que sei o que é melhor para mim e quero avançar nesse sentido. Avançando de forma estruturada, mas às vezes é uma estruturada agressiva. Ok, não é às vezes. É na maior Agora parte vou das. pegar nas suas palavras e vou ver, por exemplo, já o Trump já está a dizer, não é, que já está claramente a ver que vai haver uma guerra económica, não é, entre a China, os Estados Unidos, que esses impostos que vão haver, não é, entre os produtos, já se nota perfeitamente. Sim, porque o Exatamente. traz-te autoritarismo, sabes? Um Saturno em Carneiro, sabem aquela eu acho que é muito aquela figura quando penso em Saturno em Carneiro é o autoritarismo, quase como se fosse outra vez um bocadinho ditadura, sabes? Não sendo esta expressão, mas sabes, São muito figuras uma coisa fortes que eu é que lideram, sei. não é? Sim, Exatamente. uma liderança afirmativa, assertiva, no sentido eu é que sei e eu é que faço, e eu é que mando. E isto muitas vezes, lá está, leva de facto aqui a temas, de violência, não é? E portanto, infelizmente as últimas passagens de Saturno em Carneiro também acabaram por demonstrar isso, em que tiveste aqui muitas guerras, desde a guerra do Kosovo, a guerra do Vietnã, a preparação para a Segunda Guerra Mundial, enfim, houve de facto aqui muita violência associada a Saturno em Carneiro. Eu acho que aqui, tentando retirar daqui o melhor do Saturno em Carneiro, nem sempre é fácil, não é verdade? Teve muito a ver, às vezes até com o pensamento em termos económicos e financeiros, também arranjar soluções estruturadas. Por exemplo, Saturno em Carneiro, numa das épocas, trouxe de facto o euro, a moeda, está bem? Portanto, uma tentativa de arranjar a nível financeiro uma moeda única, não é? Carneiro, individual, para a Europa. E portanto, vamos ver o que é que este Saturno em Carneiro nos vai trazer também nos próximos tempos. Eu acho que não vai ser fácil, portanto, lá está, o Saturno não vai estar bem, e isto pode implicar de facto aqui grandes limitações, autoritarismos, e obviamente um aumento da violência também. É assim, eu acho que isso é muito constatável. Também não estamos a dizer nada que seja, quer dizer, que qualquer pessoa que esteja a viver no final de 2024 consegue perceber que nós estamos a passar
momento da humanidade complexa, não é? E realmente, não é? Nós basta ligar a televisão, vamos ver que a tensão existe em todo lado, quase em todo lado, não é? Está a haver momentos de tensão bastante considerável, mas vale a pena só aqui chamar a atenção para, mesmo por exemplo na guerra do Vietnã, existiu o Martin Luther King, não é? Então, apesar de haver situações quando aquilo que a Elizabeth estava a dizer, momentos onde nós encontramos, se calhar, as piores expressões da humanidade, ao mesmo tempo existem um espelho que nós, então, temos uma excelente oportunidade para poder marcar a diferença, fazer as coisas mais éticas, não é? Ser mais proativo no sentido daquilo que é harmónico e benéfico. Então, nós podemos ver isso ao longo da humanidade, não é? Por exemplo, quando nós estamos a ver a questão da guerra da Ucrânia, ver pessoas que vão escolher os animais, não é? Numa situação de guerra. Quer dizer, é das coisas, acho eu, mais belas do horror, não é? Temos os dois lados. Nós temos o extremo da humanidade que consegue só destruir uns aos outros só porque nós temos necessidades diferentes, e ao mesmo tempo tem pessoas a fazer o bem, o ético, o certo, o justo, o equilibrado, aquilo que é honrado, aquilo que é humano. E acho que nas piores situações da humanidade todos temos este poder de escolha. Se queres ficar com o lado da história, queres ficar do lado da história que faz a atrocidade ou queres ficar do lado da história que faz coisas mais harmónicas. E eu acho que o Saturno em Carneiro, claro que existe, não é um símbolo, mas possamos dizer, é um bom posicionamento para Saturno. Qualquer pessoa que sabe a dignidade vai perceber que ele está em queda, não é? O Saturno exalta-se em balança, cai em Carneiro. Então ele está no sítio de debilidade, ele é daquelas pessoas mais honradas, mais nobres, mais éticas, mais responsáveis, como a Isabel estava a dizer, ficam mais debilitadas e encontramos expressões mais saturninas, mais complexas, mais densas, mais teimosas, que o Saturno tanto dá nobreza como também dá escassez, não é? Poucos recursos, uh, as coisas não é apodrecerem, não é? Está-me a faltar, parece que ressecam, não é? O Saturno Deixam de ser férteis, não é? No deixa fundo, de ser quase. fértil, exatamente, excelente, não é? Como é um signo, como é um planeta frio e seco, seca tudo, então as coisas deixam de ser produtivas. E temos os 2 lados da moeda, então nos piores momentos, eu não vou estar aqui a descrever, porque realmente é difícil nós encontrarmos passagens de Saturno em Carneiro que sejam momentos áureos e expansivos da humanidade e que coisa, realmente é difícil, nós tentamos, eu e a Elizabeth, cada um fez a sua pesquisa. É complexo, mas ao mesmo tempo quero deixar esta mensagem nas piores facetas nós podemos ter as melhores escolhas. Né? Há um Sim. livro que não tem nada a ver com isto, mas eu vou partilhar isto e pode ser que também seja benéfico para quem esteja a ouvir, que é um livro que chama-se A Busca do Significado, A Busca do Sentido. Depois posso deixar na descrição do livro, na descrição do vídeo, que é um livro que fala exatamente de uma pessoa que esteve no campo de concentração e ele via pessoas da próprios judeus a massacrarem os judeus e pessoas alemãs a ajudarem os judeus. Então parecia que havia uma inversão da autoridade, não é? Então pessoas teoricamente deviam ajudar os próprios, estavam a ser mais carrascos do que os próprios alemães. Claro que eu não estou a tirar a responsabilidade a responsabilidade e os factos que os alemães fizeram, não é, a minha intenção não é isso, mas eu quero trazer a consciência que perante as piores situações nós temos o ser humano, a ética do ser humano faz a diferença. Vê de que lado é que tu jogas, não é? Por isso, seja lá o que acontecer nos próximos anos, o Saturno em Carneiro, eu acho que uma das boas chamadas de atenção é perceber isso, de que lado é que para ti é certo e justo e o que é que tu andas a fazer, não é? De que lado é que tu posicionas da história. E Tal e isso, qual. no fundo, vai fazer a diferença, não é? Porque todos nós queremos fazer alguma diferença na vida de alguém. Vamos então entrar em Júpiter em Caranguejo e neste contexto, neste conjunto de ingressos, o Júpiter entra no signo que se sente muito confortável e salta-se em Caranguejo, então damos aqui um bocadinho uma inspiração, enchemos os pulmões de ar, ok, vamos passar aqui uma fase interessante, Elizabeth. Esta fase, eu não disse em Saturno, mas estava aqui escrito, o Saturno vai passar em Carneiro de 25 de maio a 1 de setembro, e Júpiter vai passar em Caranguejo, vai ficar a ingressar em Caranguejo dia 9 de junho e vai voltar a Gêmeos dia 30 de junho. Aqui este Sim. de 2026, exatamente, já é do ano a seguir, já passado um ano, que ele vai ficar agora em. Perdão, eu aqui enganei-me, vou-me corrigir. O Júpiter vai ingressar definitivamente em Caranguejo dia 9 de junho, exatamente, e ele vai entrar em Leão, já no signo a seguir, em 2025. Ele agora vai ficar permanentemente agora. É o único que fica definitivamente em Caranguejo, é o Júpiter que vai ficar lá. Elizabeth, Júpiter em Caranguejo, coisinhas interessantes que queres partilhar connosco? Olha, ainda bem, começa assim, é quase isto, é aleluia.
vamos sair do Júpiter em Gêmeos, não é? Que não é um posicionamento nada agradável para Júpiter, e vamos entrar com o Júpiter em Caranguejo, onde ele se exalta, e ou seja, onde ele está muito bem, onde ele consegue exprimir, no fundo, todos os seus benefícios. Caranguejo tem muito a ver com o lado, lá está, quase nacional, maternal, cuidador e emocional também, não é? E portanto, quando o Júpiter está em Caranguejo, ele traz todo este lado de protecionismo, de segurança, traz este lado empático também de cuidarmos uns dos outros, está bem? Caranguejo é muito cuidador e, portanto, há muito esta ideia de sermos cuidados. Traz os temas da casa mesmo também, ao de cima, e portanto, eu se nós olharmos para a história, está bem, do Júpiter em Caranguejo, ele vem-nos trazer sempre muito aqui, temas de proteção, de segurança, obviamente também surgiram temas nacionalistas, ok, ou seja, de olhares para o teu país como se fosse a tua casa e de tentares te proteger. Afinal, não podemos esquecer que, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas que aconteceu em 2001, vamos esquecer a parte da violência, do ataque e tudo mais, mas o que é que ele causou? O Júpiter estava em Caranguejo nessa altura, levou aqui uma onda mundial de solidariedade contra o terrorismo e que levou também o que? À proteção das fronteiras. Os voos nunca mais foram iguais, passámos a ter aqui proteções incríveis exatamente quando viajamos. Se fores ver, foi nesta altura também por causa do ataque às Torres Gêmeas, que mesmo nos Estados Unidos foi criada o sistema do Homeland Security, portanto, a segurança nacional, o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e portanto todo este tema de tu pegares quase no teu país, na tua casa, e protegeres-te e ficares seguro, vai entrar. Obviamente, isto significa o quê também, se nós pensarmos agora perante aquilo que nós estamos a viver? Isto significa que, obviamente, os países vão se querer proteger também muito mais, não é? Se olharmos para o coletivo, que vai haver aqui uma preocupação muito mais com o seu próprio país, com proteger as pessoas, com cuidar das pessoas. O Júpiter, quando esteve em Caranguejo, também trouxe temas, tu olhares para temas dos refugiados, por exemplo, e de haver ondas de solidariedade para com os refugiados, e portanto toda esta onda humanitária, de cuidar das pessoas e de ajudar, vem muito com o Júpiter em Caranguejo, está bem? Portanto, isto o Júpiter vai nos ajudar. Factualmente em coisas mais práticas e pensando também no nosso país, nós estamos a passar por uma fase que em termos de imobiliários não deixa de ser terrível, digo eu. Porquê? Porque as pessoas muitas vezes querem comprar uma casa ou querem alugar uma casa e os preços estão, não é, surreais. E eu acho que Júpiter em Caranguejo obrigatoriamente vai nos ajudar a todos, mesmo em Portugal, mas no coletivo, a olhar para o sistema do imobiliário e a tentar arranjar soluções de arrendamentos mais acessíveis, casas para jovens, ou seja, que aqui de facto tem que haver um olhar para o cuidado das pessoas, e eu acredito que este Júpiter em Caranguejo vai nos ajudar nesse sentido, está bem, do imobiliário, das casas, de tentar arranjar aqui soluções, nem que seja do Estado ou das câmaras, arranjar soluções também para quem não tenha possibilidades financeiras, quer seja para o aluguer, quer seja para a aquisição de casa. Obviamente, eu falo de nacionalismo perante tudo aquilo que nós falámos, o facto de Júpiter em Caranguejo acontecer ao mesmo tempo com os outros ingressos. Há aqui de facto também esta ideia de teres um nacionalismo geral e, portanto, também pode haver um aumento de facto de uma onda de olhares mais para ti e tentares fechar quase as tuas fronteiras de alguma forma e cuidares do teu país. Ok. Acho que tu sintetizaste perfeitamente aquilo que eu também queria falar de Júpiter em Caranguejo. É esse ponto, não é? Tanto o lado de. Temos um lado de proteger os nossos, não é? Essa proteção dos nossos, eu acho que é o Júpiter em Caranguejo forte. Maior patriotismo, sem dúvida, não é? O Caranguejo também fala desta questão da família, da pátria, não é? É uma ideia de a minha família, que também pode ser a minha aldeia, pode ser a minha cidade, pode, não é? Vai escalando e chega a ser a minha pátria. Então, uma maior sensação de pátria. hum, e é muito interessante porque normalmente, sobre quando a humanidade está a passar por momentos mais tensos, a nível mesmo de guerras, a sensação de patriotismo aumenta. É uma coisa muito interessante, não é? E é giro ver esta sincronicidade entre os outros planetas que ingressam em Carneiro e ao mesmo tempo o Júpiter em Caranguejo. Então, claramente, pode haver um aumento dessa nacionalismo, das pessoas tentarem se preocupar mais com o país delas do que propriamente com aquilo que está a acontecer além de fronteiras. Agora, de uma forma mais próspera, eu acredito que pode também trazer muito esta ideia dos direitos humanos, não é? Do cuidar, porque isto também depois vai ligar ao eixo evolutivo que a gente vai falar a seguir, que é os eclipses vão começar a ser no Virgem Peixe. Então, este cuidar com os outros, não é? Ter atenção aos mais fracos, aos mais frágeis, não é? Tratar dos sem-abrigo, tratar das pessoas que estão socialmente debilitadas. Eu acho que são ideias que assentam perfeitamente neste símbolo do Júpiter em Caranguejo. Nós trazemos aqui meio que um calendário, só para ter aqui uma ideia, não é, do que é que vai acontecer. Então, como eu estava a falar aqui anteriormente, nós temos aqui
o Júpiter está em Gêmeos, não é? E em julho ele ingressa em Caranguejo e vai ficar em Caranguejo até passar, até ir embora para Leão. O Saturno vai fazer este ingresso em Carneiro entre maio e setembro. O Urano fica em Touro, faz este ingresso em Gêmeos entre julho e novembro. E o Neptuno faz o ingresso em Carneiro, não é? Sai de Peixe, entra em Carneiro dia 30 de março, vai ficar em volta a Peixe dia 22 de outubro e em 2026 ele volta a Carneiro. Então aqui nós podemos ver uma coisa muito interessante. O único planeta que ingressa para ficar vai ser Júpiter. Os outros três vão à novidade, não é? Vão dar aqui, vão à casa, vão a signo a seguir, espreitam lá o que é que está a acontecer. Particularmente aqui entre junho e outubro são momentos ou mais forte aqui, não é? O julho e agosto são momentos onde nós temos os três ingressos a acontecer em simultâneo, mas durante esta fase, não é? O julho, agosto, setembro, nós temos aqui a fase do ano onde realmente três planetas, Saturno, Urano e Neptuno, fazem o novo ingresso, experimentam novas energias, trazem provavelmente já propostas daquilo que nós vamos ter nos próximos anos e depois voltam ao signo anterior para 2026 eles passarem. É giro estas questões, não é, Elizabeth? É muito giro, lá está isto, mostra aquilo que nós estávamos a falar, que de ser um ano de transição e ao mesmo tempo de amostra, não é? Do que vai ser em 2026. Portanto, eu acho que este ano é importante nós estarmos todos atentos no coletivo, o que é que vai acontecer em termos mundiais, sobretudo ali no verão, julho, agosto, é muito interessante estes posicionamentos estarem ao mesmo tempo, é literalmente a amostra, é como se nós tivéssemos direito a ter aqui um preview do que é que poderá Exatamente. vir a acontecer em 2026. Portanto, É a estejamos antestreia. atentos. É uma de estreia, literalmente, não é? Temos Portanto, que comprar umas estejamos atentos. pipoquinhas e um suminho para preparar-nos para aquele julho e agosto, porque provavelmente, exatamente, esse julho e agosto Sim. vai ser maravilhoso. Desculpa ter interrompido, mas eu não pude deixar de pensar nas pipocas e no estreia, porque realmente somos todos convidados. Claro que isto do ponto de vista e acho que tu concordas comigo, do ponto de vista astrológico é extremamente interessante, porque nós estamos a viver na história, não é? Ao mesmo tempo que nós astrólogos vamos dando vários ingressos e várias propostas, estamos a ser todos convidados a viver um período histórico da humanidade. E nós falámos disso antes de começar a gravar, não é, Elizabeth? Que se calhar no viragem de ano, não é? Quando nós comemoramos o ano novo, há um ingresso, há um Júpiter a mudar de signo, pode haver um Saturno, falamos dos eclipses e tudo mais. 2025 não. É um ano extraordinário e 2026 também. Porque nós temos estes quatro planetas, não é? Só faltava ter Plutão ter entrado em Aquário agora, porque ele acabou de entrar no final não é, de 2024. Porque só faltava, de resto, todos os planetas lentos vão ter mudanças em 2025. Então realmente é um momento forte de mudança, único, e que nós somos convidados a viver a história, não é? Provavelmente vão ver livros de história sobre estes anos daqui a 10, 15, 20 anos e nós estamos vivos durante este período. Eu acho que isso também é empolgante, de alguma maneira. É isso, eu acho que era aquilo que eu te dizia de estarmos a transitar para a construção do novo mundo, porque tanto movimento, ou seja, estes movimentos são muito importantes, as pessoas às vezes não têm esta consciência, mas lá está, é como tu dizes, não acontece todos os dias, nem acontece todos os anos, não é? Portanto, isto é uma coisa rara de se ver e, portanto, quando nós temos estes planetas enormes a fazer todo este processo de transição, alguma coisa em termos coletivos vai de facto transitar, vai dar origem a algo novo. Ainda para mais se pensarmos que tanto o Neptuno como o Saturno estão no primeiro signo do zodíaco. Ok? Isto não é por acaso e, portanto, ou seja, tens mesmo um início, há um novo início coletivo a ser construído. Esperemos nós que seja um início muito melhor, não é? Mas Vamos acho que vamos todos todos nós fazer temos o figas, nosso papel. vamos todos acreditar nessa, com a intenção, não é? É, Que sabes, antes de entrarmos aqui, eu queria só mesmo também reforçar essa imagem do nosso papel individual, porque é verdade que nós estamos a falar muito do coletivo, mas esquecemos que o coletivo é construído através do individual de cada um de nós. E de facto nós às vezes queixamos muito daquilo que acontece e como é que é possível isto acontecer e mais aquilo, mas depois individualmente nós não fazemos nada de diferente também, ok? E eu acho de facto, lá está, por exemplo, Neptuno em Carneiro vem permitir que se calhar nós olhemos para os nossos ideais e de facto os coloquemos em prática, que não seja apenas dizermos que queremos um mundo melhor e depois não fazemos nada e não ajudamos o outro. Então, de facto, temos que começar a fazer alguma coisa, temos que nos deixar conduzir pelos nossos ideais para que eles se possam concretizar, porque um mais um, se todos nós nos formos juntando, faz 1 milhão, 10 milhões e o que for. Portanto, é na soma do individual que temos o coletivo. Portanto, não podemos esperar que o coletivo mude se o individual não muda. perfeito. É sempre bom nós temos lembrarmos disso, não é? O nosso papel ativo no meio deste contexto todo. Vamos falar aqui rapidamente das retrogradações, não é? Durante este mais ou menos é um mapa das retrogradações que nós vamos ter durante 2025.
Obviamente o Mercúrio vai fazer aqui os três períodos de retrogradação que são típicos. Há anos que faz 4, mas este 2025 vamos ter 3 períodos de retrogradação de Mercúrio. Vamos ter aqui entre março e abril, entre julho e agosto e em novembro. Vênus vai retrogradar aqui entre março e abril. Marte começa um ano retrógrado e vai ficar direto dia 24 de fevereiro e depois vai fazer então a oposição a Plutão e tudo mais em março, que nós estamos a falar no princípio do vídeo. Júpiter também entra o ano retrógrado e vai ficar direto em 4 de fevereiro. Vai depois no final do ano ter outro processo de retrogradação, dia 11 de novembro. Saturno tem aqui um processo de retrogradação entre julho e novembro. Urano entra o ano retrógrado, retrograda também no final do ano, não é? Vai entrar em 2026 também retrógrado, dia 6 de setembro fica retrógrado e vai entrar em 2026 retrógrado. Neptuno, temos aqui também o processo de retrogradação mais para o final do ano, entre julho e dezembro. E Plutão, retrograda entre 4 de maio e 14 de outubro. É interessante que nós vamos ver aqui também, se calhar, um movimento diferente durante o ano. Não é? Então, nós temos o ano que começa aqui, se calhar, março, abril, com todos os planetas, tirando o Mercúrio e Vênus, diretos, e depois no final do ano há aqui como se fosse um desacelerar, né? Todos estes movimentos dos planetas lentos desaceleram, retrogradam, e nós temos então meio que um ano dividido em dois momentos diferentes, provavelmente uma parte Uma mais revisão ativa, eles exatamente, entram, depois revêm outra vez, não é, para em 2026 depois, e entrar definitivamente não entre o é? bagaço A mim todo. preocupa-me desta retrogradação toda, que preocupa-me Salseja, mas aquilo que eu menos gosto, isto é pessoal, é o Marte, honestamente. Nem que seja porque o Marte, de facto, ele, neste seu processo de retrogradação, ele andou durante os últimos tempos aqui muito entre caranguejo, leão, caranguejo, e mesmo quando está direto, em caranguejo, ele não está bem, não é? Portanto, ou seja, acaba por ser aqui toda a nossa ação não estar favorável, não é? Porque o Marte rege aquilo que nós fazemos, a nossa ação no coletivo. E, portanto, de facto, este Marte vai ficar direto, como tu colocaste aí, e bem, mas depois, por exemplo, ele está em Caranguejo ainda, só depois em Abril é que ele entra novamente em Leão, onde já está melhor, não é? Portanto, ou seja, ali até Abril, mal ou bem, retrógrado ou não, ele não está nos seus melhores, não é? Portanto, às vezes quando está em Leão está retrógrado, depois em Caranguejo está péssimo. Portanto, esta nossa ação, neste início do ano, não anda É. assim famosa, como se costuma dizer. Não, realmente acho que tirando todo este contexto que nós, imaginando que não tínhamos tantos ingressos, o que é que nós íamos falar em 2025 de Marte, não é? Realmente o Marte acaba por também vai ter um papel muito importante. A que a Elizabeth acabou de dizer é realmente verdade, não é? Nós depois vamos ter, quando ele ingressar em Leão, vai continuar a fazer oposição ao Plutão. Vai haver um período em junho que ele vai fazer, em 3 dias, vai fazer não sei quantos aspectos, são muitos aspectos, são uns 4 ou 5 aspectos. Em setembro ele também pode, há ali 1 ou 2 dias que ele faz um ingresso e depois faz também muitos aspectos. Por isso, este Marte, vamos falar dele durante 2025, porque ele provavelmente vai ser um marcador importante para nós percebermos certos movimentos. Se houver uma questão, por exemplo, bélica e tudo mais, não é? Temos que ir ver a Marte, não é? O Marte, no fundo, vai-nos trazer aqui o pano de fundo para perceber estes movimentos que nós estamos a viver, que esperamos nós que se pacifiquem, não é? Que não haja Sim, se fores ver, olha, aumentações. ele em Caranguejo está em queda e depois vai estar em balanço outra vez que está em exílio. Portanto, só o facto de ele este ano 2025 estar depois em 2 signos onde ele não está bem, não é? Portanto, também não ajuda nada nesta E questão ele entra em bélica. balança e faz logo a quadratura de trinhos a todo o mapa. Então, quando ele entrar em balança, ele nesse ingresso, no dia a seguir, começa a ligar-se ao mapa todo. Então, Marte realmente vai ser um ponto muito forte, né? Nós olhamos para ele durante 2025. E assim, não vale a pena chamar a atenção, mas claro que tu devias seguir o Instagram da Elizabeth, já vou dizer isso no final, e também o Instagram do Descobre Astrologia e o meu, para estares a par destas novidades, porque nós claramente durante 2025 vamos fazer artigos, posts sobre isto. Tu podes ir acompanhando particularmente estes movimentos, estes ingressos, mas fica já com a chamada de atenção que Marte vai ser muito importante em 2025. E eclipse, Elizabeth, vamos ter dois, vai-se ver dia 14 de março, vai haver o eclipse lunar, dia 25 de março o solar. Uma das coisas interessantes é que está a haver a transição do eixo nodal, né, do eixo dos nodos lunares de balança para carneiro e está em 2025 passar. Já houve em 2024 um Virgem Peixes, mas 2025 ele entra de uma forma mais definitiva no eixo Virgem Peixes. E temos aqui um primeiro eclipse dia 14 de março, não é? O Sol e a Lua opõem-se, Virgem e Peixe, temos a Lua em Virgem, o Sol em Peixe. Nós podemos ver uma coisa muito interessante, aqui o mapa até de março. Nós vemos a concentração de pontos, não é? À volta dos dois extremos. Nós temos aqui a Lua, claramente que a parte da fortuna não é um ponto, não é um planeta, não é um ponto matemático, mas temos aqui o Sol, o Saturno em Peixes, o Neptuno em Peixes,
estes dois planetas em Carneiro, o Quirón em Carneiro, então temos aqui mesmo realmente uma tensão entre dois extremos. Eu acredito que esta tensão tem tanto a ver com a questão de Virgem, não é? De manter-se dentro de um padrão, dentro de uma normalidade, dentro de uma regularidade, dentro daquilo que é estabelecido e também dentro daquilo que é a regra, a norma, não é? Que é uma coisa muito virginiana. E por outro lado, tenho todo um outro lado que nos fala do idealismo, do sonho, do desejo, da unificação, da conexão que o peixe nos fala, da integração que o peixe nos fala. Então, de alguma forma, nós temos estes dois polos fortes durante este ano. E depois, apesar apesar do eclipse, do segundo eclipse deste, para quem não sabe, não é? Quando há um eclipse de lua nova, na lua nova, vai haver um eclipse na lua cheia, e quando há na lua cheia, esse dia vai haver na lua nova. Então, o que vai acontecer? Dia 14 de março vai haver um eclipse de lua cheia, no dia 29 de março, um eclipse de lua nova. Apesar deste eclipse ser em Carneiro, o Sol e a Lua estão em Carneiro, mas o eixo nodal continua em Virgem Peixe. Fica já só essa chamada de atenção. O que é que tu achas deste ingresso, esta mudança de eixos nodais, Elizabeth, para Virgem Sim, Peixe? olha. Sim, eu acho que esta mudança do eixo nodal, não é, como eu costumo dizer, o eixo nodal é quase como se fosse aqui um bocadinho aquela mão do destino a empurrar-nos para alguma coisa, não é? Vai-nos empurrar aqui para um lado. E de facto, imagina, se nós pensarmos que entramos com o Nodo Norte nesta energia, mais uma vez uma energia muito mais de serviço ao outro, muito mais uma energia também do idealismo, dos sonhos, daquilo que tu queres traduzir, do espiritual também, ou seja, vai haver aqui um grande foco de trabalhares o lado emocional, mal ou bem, não é? Portanto, por trás, diria eu, de toda aquela força de carneira, que é uma força muito mais bruta, de avançar e mais violenta, estás a trabalhar um outro eixo, que é um eixo de facto também de poderes trabalhar o serviço ao outro, da empatia, do serviço, não é? De explorares o teu lado. Eu às vezes não gosto do termo espiritual, porque é conectado muito à religião. E eu, para mim, hoje em dia, o espiritual é muito mais tu conectares-te à tua essência, àquilo que tu achas o bem, não é? Aquilo que tu consideras ser o correto. E, portanto, nesse sentido, vais ter muito este push, não é? Ou seja, vais ser empurrado para aqui. Importante referir que neste eclipse lunar, está bem? E que tu tens aí, e muito bem, nós vemos o quê? Que o Nodo Norte está conjunto ao Neptuno, está bem? E portanto, ou seja, isto então tens mesmo aqui, é quase como se te fosse puxar muito para esta ideia dos teus sonhos, dos teus ideais, ou que é um lado muito emocional. Aliás, este eclipse é um eclipse altamente emocional. Há uma coisa aqui que é importante também falar, tu não tens aqui, eu sei que não olhas tanto para as estrelas fixas, mas nós tivemos no ano 2024 muito a conjunção às vezes exata entre Neptuno e a estrela Sete que tinha relacionada com problemas com água, e a verdade é que estes eclipses, lá está, o Neptuno vai estar exatamente no mesmo grau dessa estrela e, portanto, a probabilidade de mais uma vez termos temáticas com água ou falta de água ou problemas na água, ok, que este ano foram altamente decorrentes, acho que nunca tivemos um ano com tantos problemas relacionados com a água, como nós já vimos, inclusivamente as últimas cheias que aconteceram em Espanha, tudo o que aconteceu com a água, estes eclipses também vai ativar isso a nível coletivo, está bem? Portanto, cuidado porque peixe não deixa de ser água. Está bem, portanto, não deixa de haver aqui também estes temas a serem puxados. Além disso, já agora, importante referir que tu tens aqui uma Vênus que não está nada bem posicionada em Carneiro, está bem? Portanto, a Vênus, neste caso, não vai conseguir trazer todos os seus benefícios, sendo que Mercúrio, em Carneiro, também é uma comunicação muito mais assertiva, não é? Muito mais agressiva também aqui a trazer. Portanto, é engraçado aqueles dois polos que tu andaste aqui a referir, que é, por um lado, és puxado, por um lado, às vezes idealista, empático, de serviço ao outro, versus uma comunicação que ao mesmo tempo pode ser agressiva perante estes ideais que tu estás a ser conduzido. Mesmo a nível individual, está bem, eu sei que nós falamos mais a nível coletivo, mas isto nas nossas vidas individuais muitas vezes faz com que tu depois, lá está, tu queiras seguir os teus sonhos e às vezes és agressivo naquilo só para conseguires conquistar aquilo que tu também queres, ou seja, és levado aqui por uma força maior, está bem, de um ímpeto, esta junção. A nível coletivo é a mesma coisa, não é? És Sem levado por dúvida, isto. não é? E também temos o lado que, reforçando aquilo que tu vais dizer, não é? De peixe e carneiro, eles partilham uma ideia de instintivo. Não há provavelmente um raciocínio, uma razão, uma lógica, não é? Um plano por trás. Se eu desejo, acho, eu faço. Não é? Não há provavelmente não é? Então nós temos aqui um extremo, nós temos o elástico a puxar em dois sentidos. Por um lado, eu quero manter-me dentro do plano, não é? Dentro daquilo que é suposto. Vale a pena perceber que o eixo finalmente tira-nos de um sítio e leva-nos para o outro, não é? Não leva-nos literalmente, há uma tradição do eixo, mas acaba por sermos convidados a perceber o eixo no Norte-Norte, não é? Porque está em peixes. Então, se calhar, socialmente, vamos todos ser convidados a perceber que uma das coisas que eu acho que o vírus está muito associado é à separação. Não é? Eu estou aqui e tu não me pertences, não é? Que nós estamos, tu estás fora da minha casa, tu és da minha família, tu não tens nada a ver comigo.
E peixe não tem nada a ver com isso, não é? Na peixe nós todos somos um, não é? Peixe é a unificação. Então, se calhar, este eclipse também pode marcar um processo social de unificação em prol de alguma coisa. E se nós vamos conectar com todos os outros ingressos que vão haver durante o ano, é rapidamente fácil perceber, ou é fácil perceber, quais é que são as principais propostas que nós estamos a ter. O Júpiter em Caranguejo, todo esse movimento, não é, do início de alguma coisa, muitas vezes nós temos que ser convidados que não somos tão individualistas, nós não somos tão separados do todo, e aquilo que acontece num país também pode ter impacto, e tem obviamente impacto na humanidade inteira. E esse chamado para a humanidade, eu acho que realmente é uma das coisas mais importantes deste texto nodal. Sem Sim, dúvida que e tu pode já não viste ser. depois desculpa, Não, não, ia-te só deixa-me só dizer complementar, mas sem sim. dúvida que às vezes pode ser, esta força bruta que não tem uma direção, isso eu queria dizer, não é? O peixe carneiro traz uma ideia de eu faço-me instintivamente e não é propriamente com um plano de longo prazo, médio prazo e tudo mais. É só isso que eu queria complementar. Mas sei que tu dizes, Não, Elizabeth. era só para complementar o que tu ias dizer, porque no outro eclipse do dia 29 de março que tu tens aí, se fores ver depois, o Nodo Norte já está conjunto a uma Vênus em Peixe que está muito bem, não é? E portanto, ou seja, depois este lado empático que tu estás a dizer quase da união das pessoas, no é outro eclipse está muito mais forte, não é? Está muito mais puxado, parece que há aqui qualquer coisa que depois a nível coletivo tu és de facto levado para esta união, porque a Vênus aqui já vai exprimir o seu amor, a sua harmonia, a sua pacificação, a tentativa de trazeres o bem, não é? De seguir estes ideais de alguma forma, até porque ela está muito bem em peixe. E portanto aqui já te vem trazer isso. E não deixa de ser engraçado que o Saturno, que ali anda, ainda está em peixe, trazendo também uma forma ética e responsável de tentar levar isto para a frente. E portanto este eclipse solar depois poderá ter aqui uma marca também muito interessante. Muito, muito bom. Depois, no final do ano, mais para o final do ano, é no final, literalmente, em setembro vamos ter então outra série de eclipses. Dia 7 de setembro vamos ter outra vez o eclipse lunar. Sol opõe-se. Agora temos a Lua em Peixes e o Sol em Virgem. E dia 21 de setembro vamos ter então o eclipse solar, Sol e Lua a 29. Eu achei esta particularidade maravilhosa. A 29 de Virgem, mesmo antes de ingressar em balança, vai haver o eclipse solar, dia 29, e aqui realmente Virgem ganha se quer uma tonalidade maior, não achas, Elizabeth? Sim, sem dúvida, até porque o grau 29, não é? É sempre um grau aqui de finalização, nós na astrologia dizemos que é um grau anarético, não é? Portanto, um grau aqui importante, mas que eu acho que mais uma vez, e eu não acredito em coincidências, e eu já referi muito que o ano 2025 é um ano de transição, e quando tu também tens num eclipse, por exemplo, a ser ativado, o grau 29, não é? Não te deixa de mostrar esta transição também, não é? A nível coletivo. De tu fechares um ciclo para iniciares um ciclo de alguma forma. Estes eclipses, de facto, também vão estar aqui, se tu fores ver, o eclipse de 7 de setembro, não é? Lá está, o Marte nessa altura, não está, nada bem, porque ele está em balança, está bem? Portanto, é um daqueles momentos em que a nossa ação não vai estar assim tão benéfica e inclusivamente está ali a fazer aquela quadratura com o Júpiter também, não é? E, portanto, ou seja, tu tens aqui um processo de ação que não está assim a ser tão beneficiado. Portanto, este final do ano, muito honestamente, estes eclipses tornam-se assim, com uma energia, tu deixas de ter no primeiro eclipse do ano ou nos primeiros eclipses do ano, tu tens uma energia muito mais feminina, quase, e chegas a o eclipse lunar, tu tens uma energia, uma polaridade muito masculina a funcionar, depois no solar já vais ter uma energia mais feminina, mesmo assim, mas há aqui realmente uma ação que não está assim tão beneficiada depois ali para o final do ano, ali para setembro, está bem? E portanto, estes eclipses, na minha opinião, está bem, o eclipse de setembro, este aqui que tu tens, por causa do Marte, não está assim tão beneficiado. O de 21 de setembro, mesmo assim, o que é que tu tens aqui de interessante, pelo menos na minha opinião? Tu continuas a ter ali no 21 de setembro, o Marte continua a não estar nada bem, portanto continuas a ter o Marte em balança, não é? Portanto as coisas continuam a não estar bem. No entanto, por exemplo, se tu fores ver, tu tens ali o Mercúrio, não é? Deixa-me ver onde é que tens aqui, exato, tens o Mercúrio aqui em balança, e o Mercúrio em balança também já tenta ter uma comunicação mais de pacificação de alguma forma, não é? Ou seja, ele já tenta aqui trazer alguma harmonia no meio destes eclipses. De facto, eu acho que vamos entrar aqui no final, depois de 2025, completamente no tal movimento de chegarmos à conclusão, como é que vai ser o futuro? Que transição é que nós queremos fazer? Queremos ir para que caminho? É quase como se tivesses duas rotas à tua frente que vão se demonstrando, uma rota se calhar um pouco mais violenta e uma rota de união e de pacificação à tua frente. E às vezes que escolhas no meio disto tudo é que nós vamos fazendo, às vezes é um mix, não é preto nem branco, não é? Às vezes os Exatamente. caminhos cruzam-se e tu tens parte da sociedade a querer lutar pelo bem e pela paz e pela união e outra parte a continuar a bater no sentido da violência. E portanto eu acho que isto vai se unir muito aqui no final do ano 2025. Perfeito. Eh,
Só para reforçar isso, o eixo evolutivo, é isso que a Elizabeth disse, né, marca no fundo o movimento social todo, o eixo evolutivo, o eixo nodal passa mais ou menos 1 ano e meio em cada signo, então nós todos mais ou menos somos convidados a cada ano e meio ter assuntos trazer assuntos à nossa vida, perceber realmente o que é importante, e a Virgem e Peixe é mesmo o eixo do serviço, não é? Eu tenho um eixo do serviço mais devocional e tenho um eixo do serviço mais prático. E se calhar aquilo que a Elizabeth está a dizer faz todo o sentido, que é neste primeiro ciclo de eclipses, nós temos o peixe em grande predominância, não é? E realmente a questão de fazer aquilo que coletivamente é mais benéfico, e aqui para o final do ano já tem uma ideia de virgem, então aqui é mais uma coisa muito mais definida, muito mais prática, muito mais objetiva, muito mais rigorosa que o virgem imprime. Sem dúvida que esta quadratura de Marte, Júpiter, quase coral, quase exata, é o indício, não é, de uma tensão, não é? Nós temos aqui uma tensão que não vale a pena nós tentarmos contornar. Existe esta tensão, não quer dizer que vai acontecer nada de mal, que às vezes as pessoas ouvem isto e pensam, não tem nada a ver com isso. Simplesmente nós todos somos convidados. O último exemplo que eu encontrei, outra metáfora para explicar a tensão, é assim: uma corda de uma guitarra só toca porque está sob tensão. E é por isso que ela toca uma música tão bonita. Então a tensão não quer dizer que as coisas vão desequilibrar-se ou vão. Atenção, pode ser extremamente interessante para muitas vezes dar o próximo passo, para obrigar o movimento, para convidar a algo novo. Então as tensões não têm implícito uma ideia de maléfico, no sentido malévolo, não é destruidor. As tensões muitas vezes são convites para nós movermos em direção a alguma coisa. E esta quadratura aqui pode ser realmente este marcador. É interessante este papagaio, não é? Nós temos aqui uma figura geométrica que aponta para o Neptuno e para o Saturno. Para este lado, Sim. então, que nós estamos a falar do continuo, mesmo apesar de todo este lado virginiano, o Saturno em Peixe e o Neptuno em Carneiro vão estar ali fortes, né, no outro extremo, naquele vértice do papagaio, que aponta então naquela direção, não é? Do movimento coletivo para uma coisa maior, mas se todos esperamos, pelo menos, que tenha incluído uma ideia de humanidade, não é? Que tanto em Peixe encontra casa, é um movimento muito interessante. Eu estive à procura de outros propósitos que tenham havido neste tipo de ciclos de eclipses, e há um evento muito interessante, é o Woodstock, que é um festival que houve de música nos Estados Unidos, e eu acredito que não sei se continua a haver, Elizabeth, sabes se continua a haver o Woodstock? Não Não sei sei, por precisar acaso eu não sei. Não se tenho. continua a haver este movimento, mas houve este movimento nessa altura, e a questão que foi tentada trazer à consciência a humanidade através, obviamente, da arte, da música. Houve todo um movimento de tentar libertar a sociedade, não é? E depois trouxe as suas consequências, mas uma das coisas muito interessantes que nós vemos quando existe eclipse neste eixo, que muitas vezes há uma tentativa de apaziguar as desigualdades sociais, tentar no fundo criar um mundo mais pacífico para todos nós. E pelo menos essa intenção que eu coloco, não é, que não em 2025, que apesar de todos estes ingressos que nós vamos ter, que apesar de obviamente sabemos que vai ser, acho eu, um ano com as suas características, que no fim da matemática, que se cria um mundo mais pacífico para todos nós, onde todos possamos ser mais, não é, mais pacíficos, mais harmoniosos, mais empáticos uns com os outros, e que cada um faça o seu papel no meio disto tudo, não achas, Elizabeth? Acho, aliás, lá está aquilo que tu estavas a referir ali no eclipse de 21 de setembro. Tu tens o Saturno ainda em Peixe e tens o Netuno já em Carneiro, não é? Estão ali em conjunção. Se tu fores ver, isto para mim é uma chamada de consciência, porque o Saturno ainda está em Peixe, a trazer-te responsabilização mais uma vez por estes ideais, mas o Neptuno já te pede para avançares, para fazeres alguma coisa. Portanto, isto parece que é aquele abanão, sabes, em que tu ao mesmo tempo estás a dizer como é que é. Então, se as coisas não estão bem, temos que fazer alguma coisa. Se Exatamente. nós achamos que isto é errado, o que está a acontecer no mundo, nós temos que agir. É, portanto, quando tu tens, lá está, parece a tal transição na mesma, não é? Tens o Saturno ainda em Peixe, mas já está o Neptuno em Carneiro, e os 2 estão juntos, e os 2 estão-te a obrigar. O Saturno aqui em Peixe ainda está-te a trazer, lá está, este conceito de olhares para tudo o que está a acontecer em termos de peixe, dos ideais, daquilo em que tu acreditas e seres responsável. E o Neptuno em Carneiro já diz: "Então vamos avançar, vamos iniciar, vamos pôr isto na prática". É muito Não interessante, é? não é? Então, há aqui muito este conceito que eu acho que é importante nós individualmente também refletirmos, que era aquilo que eu te dizia, todos nós a nível individual também temos um papel no coletivo. E portanto, se calhar em vez de acharmos só no nosso papel individual que não temos grande poder e que não podemos fazer nada, se calhar até podemos. E de facto temos que olhar para a sociedade e se não estamos satisfeitos com algumas coisas, temos que dar voz, começar a agir e fazer aquilo em que nós acreditamos, individualmente. E é sempre aquela ideia de que se nós queremos mudar o mundo, né, mude dentro para mudar fora. Às vezes nós começamos a mudar adentro de nós, depois do nosso bairro, a nossa cidade,
e aquilo acaba por criar ondas de movimento que acabam por mudar a humanidade inteira. Então, também acho, só para terminar aqui esta ideia dos eclipses, às vezes um dos desafios principais deste tipo de eclipses e dizer todos estes movimentos que nós vamos ter é perceber de onde é que vem o movimento, não é? Vem de um sítio de construção, de um sítio de empatia ou vem de um sítio de medo? E eu acho que coletivamente todos vamos ser convidados a fazer esta reflexão, não é? De que forma é que tu movimentas a tua energia e de que forma é que vais encarar este meio que anúncio mundial que vamos ter todos de mexe, haste, muda, dinamiza, transita de um estado para o outro. E como nós estamos a falar, já dissemos isso várias vezes ao medida deste vídeo, ao longo deste vídeo, que é importante que cada um se posicione e que se coloque em verdade, não é? E que se calhar faça este trabalho de autoconhecimento para poder passar por todos estes ingressos que vamos ter em 2025, 2026 e adiante, não é? Porque não acaba, o céu não para e acabou, não é? Nós vamos ter, obviamente, continuar a ter estas transições todas nos próximos 2, 3 anos, e é muito importante que cada um faça uma reflexão e perceba: será que eu estou preparado para passar por isto? E se não estou, será que o que é que eu posso fazer para poder me preparar de uma melhor maneira? Não é? Se calhar tenho que fazer prioridades, priorizar outras coisas para me trazer uma ideia mais de consciência e perceber que eu posso ser uma alavanca para o mundo todo. Nós vemos tantas e tantas associações. Olha, por exemplo, a Cruz Vermelha, não é? Que começou numa situação super crítica de uma guerra. Quer dizer, são tantas associações que são criadas, os escuteiros, são tantas e tantas, são movimentos sociais que se criam nas piores situações da humanidade por pessoas que não quiseram ficar do lado errado da história. E se calhar é uma das coisas muito importantes para nós termos atenção em 2025, 2026. Não é? Que todos nós podemos fazer na nossa proporção, na nossa capacidade e no nosso meio alguma diferença. Basta que a gente haja nesse sentido. Sem dúvida, Bem, vamos sem aqui dúvida, Diogo. desligar aqui o nosso PowerPoint. Elizabeth, quero-te agradecer pela tua presença mais uma vez e perguntar-te, tu aqui em 2025, tens quais é que são as ideias, como é que estás, o que é que tu andas a fazer, conta-nos coisas a nível de Então, trabalho. olha, 2025 vou continuar aqui, com a minha página da Astrologia Sem Tabus no Instagram, para quem ainda não seguir, já agora convido. Continuo a lançar os meus cursos, portanto, eu neste momento, estou a dar nível 1, nível 2 e aquilo que eu considero formação prática, que é para quem já tenha conhecimentos de astrologia, fazer análise de mapas, está bem? E para o ano vai continuar a ser assim, portanto, os cursos, normalmente, o de nível 1 eu faço 2 vezes ao ano, nível 2 é só uma vez ao ano, formação prática tenho sempre de 4 em 4 meses. Além disso, obviamente, vou fazendo masterclasses periodicamente sobre temas específicos que lanço. Começo o ano de janeiro muito bem com aquilo que eu chamei, algo que eu criei, que é o ciclo de manifestadores lunares. Este ciclo de manifestadores lunares, no fundo, são 4 semanas, ali em janeiro, com a lua nova que vai acontecer depois em janeiro. Nós vamos começar um ciclo, todas as semanas eu estou com as pessoas e que estou não só a fazer previsão, lunar que vai estar ali a acontecer, mas depois junto à meditação, porque eu também sou hipnoterapeuta e, portanto, vou fazer meditação guiada em conjunto com as pessoas e depois diariamente, através do grupo do WhatsApp, eles têm sempre aqui um desafio meu diariamente para nós utilizarmos a lua a nosso favor e cada fase lunar para co-criarmos aquilo que queremos para a nossa vida. E portanto, olha, eu acho que vou começar janeiro em grande a poder co-criar em conjunto com todas as pessoas que se juntarem a mim e unindo também de forma original, lá está, a astrologia, por exemplo, a outras práticas como a meditação. É isso que nos pede o futuro, não é? Unir diferentes ferramentas, trazer soluções originais para o bem das pessoas. E portanto, olha, o meu ano começa assim, espero eu que comece tudo muito bem, mas vai ser sempre assim um ano muito preenchido entre consultas, cursos, masterclasses e ideias inovadoras que vão surgindo. E basta, tenho que dizer-te que se quiseres saber mais sobre o trabalho da Elizabeth, podes ir ao Instagram colocar a Astrologia Sem Tabus, mas também na descrição do vídeo está um link para o Instagram da Elizabeth e para tu tens o Linktree, não tens, Elizabeth? Para, Tem? para o Linktree da Elizabeth, onde tem todas as páginas, workshops, webinars, cursos, tem tudo lá. Então eu vou deixar, vai até o link da descrição, clica lá e vai até o Instagram, pelo menos da Elizabeth, e subscreve se ainda não fazes parte do Instagram da Elizabeth. E eu também, a nível de trabalho, vou continuar a dar cursos, formação, não é? Consultas. Temos um ano de 2025 muito interessante. Claro que vou dar cursos de astrologia introdutório e também avançados. E é uma coisa também, estou a movimentar aqui no Algarve um ciclo de tertúlias mensais, num sítio que eu acho que é uma partilha muito interessante. Já foram feitas duas. Vamos continuar em janeiro, fevereiro e provavelmente adiante. Aproveito para dizer que a data de 4 de janeiro vamos encontrar em Portimão, depois 9 de fevereiro vamos encontrar também em Portimão para essa partilha da astrologia de uma forma extremamente, assim, tranquila, leve, bem humorada e vamos sempre falando sobre algum assunto da astrologia e o meu objetivo é colocar a astrologia de uma forma acessível para qualquer pessoa possa entender que a astrologia pode ser uma via para o seu autoconhecimento e para perceber a si e também, por sua vez, ajudar as suas relações, as suas dinâmicas. Sobre o canal Descobre Astrologia, a Elizabeth falou ali há pouco, mas eu reforço que nós temos um Patreon
Então, se tu quiseres ajudar aqui a nível de produção dos vídeos, o canal obviamente tem o seu desafio do ponto de vista económico. Então, se tu quiseres, se gostares, para ti for benéfico, aqui a presença do Descobre Astrologia e estes vídeos semanais com colegas maravilhosos que trazem sempre um pouco da sua sabedoria para partilhar connosco, se tu quiseres ajudar este movimento, se quiseres ajudar este canal, vai até o link que está na descrição do Patreon. Existem 3 possibilidades de tu nos ajudares aqui a poder continuar a produzir conteúdos, porque sem essa ajuda dos Patreons realmente torna-se complexo e tu podes fazer também a diferença na vida deste canal através do teu apoio, e o valor é simbólico. Tem vários tipos de apoio e também a cada nível de apoio corresponde, agora falta uma palavra, benefícios. Apoias o canal e mesmo assim vais receber também benefícios exclusivos, como acesso antecipado a vídeos, reuniões particulares só para as pessoas que apoiam o canal. Então há muitas coisas interessantes. Passa no link do Patreon do Descobre Astrologia e apoia o canal, porque realmente precisamos da tua ajuda para continuar a produzir este tipo de conteúdo. Elizabeth, muito obrigado. Obrigada eu, Diogo. Obrigada a toda a gente. Portanto, é sempre aqui, adoro vir aqui falar contigo. Portanto, acho muitas vezes tenho que te agradecer, obviamente, por aquilo que fazes pela astrologia, por esta divulgação. Nunca é demais referir isso, porque acho que de facto é muito importante cada vez mais nós trazermos a astrologia, porque ela de facto é uma linguagem milenar e que sempre foi aqui bastante utilizada para nos ajudar e, portanto, é preciso resgatar este conhecimento, porque ele de facto ajuda-nos no nosso dia a dia. Portanto, obrigada também pelo teu trabalho. Muito obrigado. E a ti, quando ficares connosco até ao fim, muito obrigado. Tenha um grande dia. Subscreve o canal, se ainda não subscreveste, subscreve, deixa o like, manda uma mensagem. Tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.